Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui com a gente no Positivo e Próspero. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso espaço para a gente cultivar harmonia, prosperidade. Fiquem à vontade. Isso aí. E a gente continua, né, nessa nossa exploração de ferramentas mentais que são, nossa, super poderosas. Hoje, a gente mergulha de novo na obra O Poder da Concentração, aquele livro lá de 1918 do William Walker Atkinson, um pioneiro, né, do mentalismo, mas com uma força que, olha, impressiona até hoje. Com certeza. E hoje o nosso foco é a lição 11. Concentre-se na sua coragem. Parece um tema direto, né? Mas vamos ver como Atkinson coloca a coragem como, bom, não só uma virtude, mas como um motor mesmo, essencial para a gente alcançar nossos objetivos. E isso, nossa, super relevante para a gente hoje, em 2025, né? Prontos para essa conversa? Vamos lá. O Atkinson já começa essa lição de um jeito, assim, bem direto. Quase um soco no estômago, sabe? Ele diz que a falta de coragem, olha só, está na raiz de muitas dificuldades que a gente enfrenta. Financeiras, mentais e até morais. Não é pouca coisa, não. Nossa, é um ponto de partida forte mesmo, mas ele detalha um pouco mais, tipo, como essa falta de coragem causa esses problemas todos. Não é só, sei lá, não conseguir fazer algo, certo? Exatamente. Vai bem além de só ficar parado. Ele argumenta que a falta de coragem funciona meio como um imã, sabe? Para coisas negativas. Ele usa umas palavras fortes: desprezo, fraqueza, desmoralização, até destruição. É como se essa ausência abrisse uma porta para essas energias ruins entrarem e, pior, ficarem. E tem mais. Isso alimenta uma mentalidade de fracasso. A pessoa começa a procurar motivo para não fazer, entende? Que perigo, vira um ciclo vicioso mesmo. Então, qual seria o antídoto para isso? Como é que ele define a coragem, afinal? Para o Atkinson, a coragem é fundamental, a gente chama de a espinha dorsal da pessoa. É uma imagem forte, né? Não é só um ato heróico, assim, isolado. É a estrutura que mantém a gente firme. E essa espinha dorsal, ela se manifesta como persistência, como confiança e, olha que crucial, a capacidade de fazer aquilo que a gente acredita. É a força que ele chama de vontade de fazer. Um motor que pega o pensamento e transforma em ação de verdade. Espinha dorsal, gostei disso, faz sentido. Mas ele diz uma coisa que me deixou aqui pensando, que seria tão fácil ser corajoso quanto ser covarde. Isso soa meio estranho, né? A gente geralmente sente que ter coragem exige um esforço danado. Essa é uma das ideias mais provocadoras dele nessa lição. Com certeza. O ponto do Atkinson é que não se trata da quantidade de energia, mas para onde ela vai, sabe? A direção. Ele via a coragem e a covardia como hábitos mentais. A gente cultiva um ou outro dependendo do nosso foco, da nossa prática mental repetida. É uma escolha consciente. E a gente pode treinar isso. Não que seja fácil no sentido de não dar trabalho, né? Mas que a energia mental pode ser direcionada para construir a coragem do mesmo jeito que pode ser gasta alimentando o medo. Interessante isso, me lembra um pouco, sabe, conceitos mais modernos, tipo a mentalidade de crescimento da Carol Dweck. Aquela ideia de que nossas habilidades, e aí inclui a coragem, não são fixas. A gente pode desenvolver com esforço, com foco. Parece que o Atkinson já sacava isso há mais de 100 anos. Exatamente. Ele estava muito à frente do tempo dele nesse aspecto. É impressionante. E essa ideia do treino mental leva a gente para outro ponto-chave. Como a coragem funciona como um poder de concentração. Quando a gente cultiva a coragem, ela meio que foca nossas forças mentais na tarefa. Em vez de deixar a energia vazar com medo, com dúvida, com preocupação. Faz todo sentido. Uma mente focada é muito mais potente. Mas como é que essa concentração interna, que vem da coragem, se traduz em resultado lá fora, no mundo real? Como ela atrai o sucesso, que é algo que a gente fala tanto aqui no canal? Então, o Atkinson descreve a ação que nasce da coragem como sendo ponderada, firme e deliberada. Não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito, por impulso, sabe? É uma força direcionada, com clareza. E ele acreditava, sim,
que essa energia focada, determinada, ela tem um poder de atração. As forças do sucesso que ele chama são naturalmente atraídas por essa vibração de confiança, de propósito. É quase como se o universo respondesse a essa clareza, a essa determinação. E quais são os frutos concretos disso? De cultivar essa coragem focada? O que a gente ganha com isso, segundo ele? Olha, os benefícios são muitos e bem alinhados com o que a gente busca, né? Prosperidade, realização. Ele diz que a coragem faz as dificuldades derreterem. Eu gosto muito dessa imagem. Derreterem é forte. Mas como isso acontece na prática? É uma mudança na nossa cabeça, na nossa percepção do problema? Ou a coragem tem mesmo o poder de mudar as coisas lá fora? Eu acho que o Atkinson sugeriria que é uma combinação das duas coisas. A coragem muda a nossa postura por dentro, né, o que faz a gente encarar os problemas de um jeito diferente, mais ativo, mais resiliente. E isso, por si só, já dissolve um monte de obstáculo que antes parecia gigante. Mas ele também acreditava na força mental como algo que influencia a realidade, sim. E, além disso, ele lista outros benefícios. A coragem permite alcançar o que parecia impossível, ela comanda respeito, seja nos negócios, seja na vida pessoal, e desenvolve qualidades essenciais como bom senso, né, julgamento sólido, influência pessoal e um caráter forte. Julgamento, influência, caráter, nossa, sem dúvida são pilares para uma vida próspera e equilibrada. O julgamento ajuda a tomar a decisão boa, a influência abre porta e o caráter mantém a gente firme no caminho, né? Então, a pergunta de ouro: como é que o Atkinson sugere que a gente cultive essa coragem na prática? O ato central é, como diz o título da lição, né? Concentrar-se de forma deliberada na própria coragem. É um exercício mental ativo. Ele sugere adotar uma mentalidade de possibilidade. Ver tudo como potencialmente realizável. Afastar aquele não consigo, isso é impossível. E, claro, ele era um grande defensor das afirmações. Ah, sim, as afirmações. Uma ferramenta clássica lá do Novo Pensamento. Que tipo de afirmação ele recomenda para a coragem? Ele dá uns exemplos bem diretos, bem poderosos. Algo simples tipo, eu sou corajoso ou eu sou corajosa. Ou uma um pouco mais elaborada que carrega mais intenção, sabe? Algo como, eu tenho coragem porque desejo ter coragem, preciso ter coragem, vou usar a coragem que tenho e me recuso a ser fraco ou fraca. A ideia é repetir isso com convicção, especialmente naqueles momentos de calma ou antes de dormir, para meio que impregnar a mente subconsciente. Ele usa até uma analogia. Fortalecer a coragem é como fortalecer um músculo, com prática consciente e regular. Adorei a analogia do músculo. Deixa a ideia mais palpável. Mas ele também fala em banir pensamentos de medo e dúvida. Isso soa um pouco radical, né? Quase como tentar parar um rio na mão. É realista esperar que a gente consiga simplesmente eliminar o medo? Ou a ideia é mais sobre não se deixar dominar por ele? Ótima pergunta. Eu acredito que banir aqui significa não dar espaço mental para o medo crescer e tomar conta. Assim que surgir um pensamento de dúvida, de receio, a instrução é: redireciona o foco. Imediatamente, para a coragem, para a capacidade e para a ação. Não alimenta o medo com a sua atenção, sabe? Ele reforça aquela ideia conhecida. O único medo que a gente realmente tem que temer é o próprio medo que paralisa. Não é que você não vai sentir receio nunca mais, mas é agir apesar dele, concentrando na força interior. Entendi. É um redirecionamento ativo da atenção. Faz sentido. E quanto às influências de fora? As opiniões dos outros? Muitas vezes são elas que minam a nossa coragem, né? Ah, Miss Atkinson é categórico. Ele enfatiza muito a importância de não deixar que a opinião dos outros, ou mesmo a nossa própria autocrítica exagerada, defina o nosso potencial. Ninguém sabe do que a gente é capaz até a gente tentar de verdade, né? Por isso, a autoconfiança e a determinação em seguir o próprio plano, mesmo que critiquem, mesmo que duvidem, são cruciais. Precisa confiar na própria visão e na força interior, que ele, aliás, conecta com o conceito do eu superior. Eu superior. Você pode explicar um pouquinho melhor o que ele quer dizer com isso? O que seria esse eu superior? Claro. Para o Atkinson e para outros autores daquela época, do movimento do Novo Pensamento, o eu superior
representa a nossa essência mais elevada, sabe? Aquela nossa conexão com uma inteligência maior, um poder maior. É a fonte da nossa intuição, da nossa força de vontade e, claro, da coragem que já existe dentro da gente. Então, concentrar-se no eu superior seria se conectar com essa parte mais poderosa de nós mesmos, que não conhece esse medo que limita. Interessante essa conexão. Quase espiritual, né? Ou de um autoconhecimento mais profundo. E o Atkinson também menciona que a coragem e a falta dela também podem ser meio contagiosas. Como assim? Ele acreditava que as vibrações mentais e emocionais meio que se espalham, sabe? Assim como conviver com gente medrosa, pessimista, pode acabar puxando a gente para baixo. Se cercar de pessoas corajosas, otimistas, que realizam, isso inspira, fortalece a gente. A energia contagia. Ele destaca especialmente o papel do líder nisso. A coragem de um líder pode levantar o moral e a capacidade de agir de uma equipe inteira, de um grupo. Nossa, isso faz muito sentido no dia a dia, né? Em equipe de trabalho, na família. A gente vê isso acontecer. E ele chega a conectar a coragem com a superação de estados como, sei lá, depressão ou melancolia? Sim, ele menciona isso brevemente. Ele via esses estados, pelo menos em parte, como uma falta de força de vontade, de controle mental. E a solução que ele propõe segue a mesma linha que a gente está conversando. Concentração no eu superior, cultivar pensamentos positivos, fortalecedores e exercitar ativamente a força de vontade para direcionar a mente. A coragem, nesse contexto, é a energia ativa que combate a passividade, o peso desses estados. É afirmar a vida, afirmar nossa capacidade de agir. Então, juntando tudo isso, qual seria a mensagem principal do Atkinson sobre a coragem nessa lição? O que fica? Olha, a mensagem é clara e, acima de tudo, empoderadora. Coragem não é um dom raro que só alguns têm. É uma qualidade fundamental e, o mais importante, treinável. É essencial para a gente ter uma vida plena, próspera. Ela nasce da concentração deliberada na nossa força interior, da crença firme no nosso potencial e de ativar a nossa vontade de fazer. É aquela espinha dorsal que permite a gente não só aguentar as tempestades, mas avançar com propósito na direção dos nossos objetivos. Uma visão realmente fortalecedora. Saber que a gente tem essa capacidade de cultivar a coragem dentro da gente, usando o foco mental, isso é libertador, né? Focar na coragem interna como a chave para transformar a realidade lá fora. É muito poderoso isso. Exato. E isso traz a gente de volta para o nosso tempo, para 2025. A gente vive numa era de tanta incerteza, né? Mudança rápida, um bombardeio de informação todo dia. Muita coisa negativa, contraditória. E aí fica uma reflexão para a gente levar. Como essa prática do Atkinson, de mais de 100 anos atrás, de cultivar a coragem por dentro, com concentração, como isso pode ser uma ferramenta vital para a gente hoje? Talvez seja justamente essa habilidade de focar na nossa força interna, na nossa espinha dorsal mental, que permite a gente filtrar o ruído todo, manter a clareza sobre o que a gente realmente quer e navegar esses desafios de hoje com mais resiliência, com mais propósito e, claro, mais prosperidade. Algo para a gente pensar. Excelente reflexão mesmo, para a gente aplicar no dia a dia. E falando em aplicar, queremos agradecer demais a você que nos acompanhou nessa conversa. A sua presença, a sua energia aqui com a gente é fundamental para o positivo e próspero. E lembrem-se sempre, a gratidão por cada aprendizado também é um passo firme no caminho da abundância. E olha, recomendamos muito ler a obra original, O Poder da Concentração, para quem quiser se aprofundar ainda mais nisso tudo. Vale a pena. Com certeza. E se essa conversa trouxe algum valor para você, considere deixar o seu curtir, tá? Se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder as próximas reflexões e compartilhe também com quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. A gente tem mais de 100 vídeos aqui no canal explorando a lei da atração, temas para uma vida mais positiva, e a nossa comunidade, olha que legal, já conta com mais de 220 pessoas conectadas nessa jornada.
Muito bom. É isso aí. Desejamos a todos muita coragem focada, muita harmonia e prosperidade crescente. Continuamos juntos nessa caminhada. Até a próxima, pessoal!